Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum. Domingo passado, como bem lembramos, nós celebrávamos o batismo do Senhor. O Senhor saindo do Rio Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como em forma de pomba, e ali o Pai manifestou o seu agrado. Eis meu Filho amado. Entendíamos que o batismo de Jesus não era para lhe oferecer alguma graça, como nós hoje vivenciamos o nosso batismo, como sendo para o perdão dos nossos pecados, para a nossa inserção na vida divina. Não, em Jesus ele tinha um novo significado. Ele fez-se solidários a cada um de nós. Pela nossa natureza humana, nos ensinou um caminho de penitência, um caminho de conversão. Mas o mais importante, nós aprendíamos em Cristo que a vida do cristão batizado é uma vida inserida nessa intimidade com Deus. Essa foi a principal experiência do batismo de Jesus. Entender essa relação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, que se manifestaram na mesma cena, e entender que pelo nosso batismo nós somos inseridos nessa vida espiritual. E mais, precisamos, portanto, ter consciência daquilo que nos toca. A nossa grande dificuldade hoje, sobretudo nós católicos, é termos consciência da nossa identidade batismal. Saber quem eu sou, viver verdadeiramente como filho de Deus, porque do contrário eu vou achando tudo normal, tudo certo, e não tenho consciência das minhas responsabilidades enquanto cristão. Precisa ficar muito claro isso, meus filhos. Uma vez inseridos em Deus, nada mais pode nos tirar, nada mais pode perturbar esta relação de comunhão. E isso vai acontecer a partir da consciência de quem eu sou e, consequentemente, das minhas atitudes. Talvez esse seja o principal sinal de maturidade que nós precisamos entender. Pelo nosso batismo nos tornamos cristãos, somos cristãos. Entender que ser cristão é muito mais do que ter algumas ações de cristão. Como assim, padre? O que o senhor está querendo dizer? Hoje na missa das crianças eu perguntava: como é que você sabe que alguém é cristão? E eu esperava que eles fossem dar exemplo prático, que eles iriam dizer assim: eu sei que é cristão porque reza, eu sei que é cristão porque vai na igreja, eu sei que é cristão porque faz caridade. E não. Sabe qual foi a resposta deles? Eu sei que alguém é cristão pela fé. Eu falei: como assim? Quem tem fé é cristão. E aí parti para uma segunda meditação. Então, pera lá, a fé está dentro de nós ou fora de nós? E eles: está dentro. Eu falei: exatamente isso que nós precisamos entender. Pela graça do batismo, nós somos inseridos em Cristo. Deus passa a ter espaço em nós. Deus começa a encontrar sua morada em nós. É essa consciência que nós precisamos ter, meus filhos. Sendo assim, ser cristãos não significa ter um monte de código de comportamento que nós precisamos nos esforçar para viver, não. Ser cristão é deixar essa graça de Deus encontrar espaço em nós. Muito mais do que aquilo que eu preciso fazer. Ser cristão é uma questão de ser, é algo que tem que estar no meu interior, tem que estar na minha alma, tem que estar nessa relação com a graça divina. Sabe por quê? Se eu vivo o meu cristianismo simplesmente do ponto de vista do fazer, e hoje no mundo moderno isso é uma grande tentação, o ativismo, não é mesmo? Se eu vivo ele nessa dinâmica, sem uma vida interior, tudo perde o significado e pior, me sobra só o cansaço. Quem ama nunca deixa de atuar, quem ama nunca deixa de se doar, nunca deixa de apostar, de se lançar, e é essa ação da graça de Deus em nós. Termos consciência que o ser cristão depois vai me levar ao agir, mas hoje, diante dessa sociedade tão ativista, a impressão que se tem é que primeiro se faz e depois se medita aquilo que é. Primeiro eu tenho que produzir uma ação, depois eu preciso refletir o porquê estou fazendo essa ação. Está errado, porque mais cedo ou mais tarde o que nos sobrará será a hipocrisia, serão ações desconfiguradas com aquilo que somos, com aquilo que a graça de Deus faz em nós. Na realidade, na liturgia de hoje, o que o Senhor deixa claro para nós é que nós precisamos testemunhar a nossa fé, e testemunhar a fé muitas vezes não é fazer algo, é simplesmente deixar os outros verem aquilo que Deus faz em nós. É deixar os outros verem aquilo que o Espírito Santo conseguiu realizar no nosso coração,
e na nossa vida. Aí sim, meus filhos, nós vamos entender que não tem fé sem espiritualidade. Não existe relação com Deus sem vida interior, sem oração, sem contemplação. E é isso que a liturgia de hoje nos mostra. Do contrário, a minha ação vai ficar limitada e pior, eu reduzo. Se ser cristão é ir na missa, eu sou cristão quando? Quando eu vou na igreja. E em casa eu não preciso ser cristão? E no meu trabalho eu não preciso ser cristão? Quando a minha maturidade chega a esse nível de perceber que através do meu batismo, Deus age no meu coração e Deus habita em mim, eu vou perceber que não é o ambiente que vai me fazer cristão. Eu serei aquilo que preciso ser em todos os ambientes. Olha, eu vivi muitas experiências dessas. 2 foram marcantes durante a minha vida, seja de formação, que a minha vida também presbiteral. A primeira delas foi quando eu fui assistente de escoteiro na Itália. Eu fui trabalhar numa paróquia onde a juventude era sobretudo trabalhada com os escoteiros. Lá na Itália, esses grupos são ligados à igreja. Qual era o meu papel no grupo de escoteiro? Nunca tinha sido escoteiro. Os meninos todos desenvolvendo aquelas competências dele, ganhando ali seus broches, para ir costurando na camisa, e eu me esforçando para entender a lógica deles. Meu papel ali era ser presente. Só isso. Ser. Às vezes a gente acha que isso é pouco, mas é tudo o que precisamos. Eu passei mais de 4 domingos jogando bola com aqueles meninos toda a tarde, para conseguir ganhar a confiança deles. E pior, quando você fala que é brasileiro, eles imaginam que você nasce, já sai da barriga da mãe sambando e jogando futebol, Aí você imagina, uns meninos de 12 anos, e eu com esse físico, quem corria mais? Ainda sofria bullying, Era zoado por eles. Mas foram necessárias mais de 4 partidas para eu conseguir escutar a minha primeira confissão. E a gente aqui no Brasil está acostumado com o padre, pega o microfone, prega tranquilamente, é só o padre falar, estou atendendo, já forma fila para o povo se confessar, Lá não. Eu tive que lutar, ser presença, para conseguir escutar e aconselhar alguém. Tive uma experiência com um cardeal de Praga, na República Tcheca. Lá se viveu o comunismo, um regime muito forte, regime comunista, e ele tinha um trabalho, na época ele ainda era padre, hoje é cardeal emérito já, salvo engano o nome dele é cardeal Vulk, e durante o regime comunista ele foi impedido de celebrar missa, ele foi proibido, e ele falou assim, não posso celebrar missa? Tá bom, eu vou trabalhar. Sabe qual era a profissão dele? Limpador de vidros. Então ele ia para os comércios, limpava as vitrines, Era tudo que ele fazia. Ele disse assim, foi um dos períodos mais produtivos da minha vida sacerdotal. E eu evangelizava sem celebrar uma missa, sem levar o povo à oração. Tudo que eu tinha era a minha vida para resplandecer o Evangelho de Deus. Como é que ele evangelizava, padre? Dando uma palavra de esperança, sempre com um sorriso no rosto, sendo capaz de fazer com que o povo entendesse que a vida vai além do sofrimento, que a vida vai além das dores, que é possível viver com Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E olha só, de lavador de vidro a cardeal da igreja, foi alguém que entendeu que a fé, ela é vivida no nosso interior. Assim a gente leva ela para onde a gente estiver. Vivendo o que estivermos vivendo, sempre teremos espaço para manifestar aquilo que Deus realiza na nossa vida. Ele tinha todas as razões para ser um homem revoltado, Todas. No entanto, o que ele fazia? Vivia a sua fé. Outros também, o cardeal Van Thuan, do Vietnã, passou não sei quantos anos preso. O que ele fazia? Porque ele estava preso, perseguição religiosa? Rezava, louvava a Deus. Tinha que se trocar a guarda dele constantemente, porque os guardas se convertiam e se tornavam cristãos. Imagine só, meus filhos, minhas filhas, a convicção de quem nós somos nos fará viver e levar a luz de Deus aonde estivermos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida hoje. Jesus, pelo batismo, consciente de quem era, começou a anunciar o reino. Nós, pelo nosso batismo, consciente desta vida interior, desta fé que nos faz crer, somos convidados a levar isso a todos os cantos. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, nós vemos o profeta dizendo isso, não é mesmo?
Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, estava falando do Messias, do servo de Yahvé, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Deus está dizendo, olha, não adianta você simplesmente acolher a salvação na sua vida. Não adianta você ficar preocupado só com os seus. Você nasceu para fazer mais. Você nasceu para ser luz até os confins da terra. Nós somos chamados a viver a nossa fé, não só dentro do nosso gueto, do nosso âmbito, não. Viver a fé aonde estivermos, inspirarmos as pessoas, fazer elas acreditarem na obra de Deus. E para isso, meus filhos, o mais importante, nós não precisamos de um microfone, nós precisamos de coerência, nós precisamos de testemunho. Basta deixar Deus agir e deixar com que a obra dele na nossa vida seja visível a todos. É isso que o povo precisa. Se fala muito de Jesus, se vê pouco resultado, se vê pouco testemunho. É só assim que seremos um povo coerente, deixando que a graça de Deus que atua em nós transborde e alcance aqueles que talvez estão passando por momentos que precisam desses sinais, precisam desses elementos. São Paulo disse isso de outra maneira, dizendo que todos nós somos chamados à santidade. Disse isso para a comunidade de Corinto, uma cidade portuária, extremamente pecaminosa em todos os sentidos, do sexual até as várias crendices. Era uma cidade muito, digamos assim, de um povo muito heterogêneo, pois ele foi lá dizer, olha, vocês também precisam ser santos, Deus chamou vocês para serem santos em Cristo, então acolham essa graça, deixe Deus agir, deixe Deus produzir aquilo que Ele quer realizar em nós. É esse o coração que o cristão precisa ter, não preocupado com aquilo que ele vai conseguir fazer, mas se colocar na escuta. O que é que eu vou permitir Deus fazer em mim? Se eu preciso ser luz, se essa luz precisa chegar até todos, isso vai acontecer a partir do momento em que ela comece chegando a mim. Aí sim, com a minha vida, eu vou, a exemplo de João Batista, trabalhar, preparando os caminhos do Senhor, ajudando as pessoas a encontrar a Deus, e quando for possível, apontando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que missão bonita de João Batista. Quem foi ele? Um instrumento, uma ferramenta de Deus para preparar o povo para acolher o Messias, para indicar o caminho do Senhor. A gente precisa ter essa consciência, nós somos ferramentas. Ferramenta não trabalha sozinho, ferramenta precisa de alguém para manusear. Às vezes esse é o nosso problema. Tem cristão aí que se sente tanto que acha é a última bolacha do pacote. Sem mim, só falta ele encarnar Jesus e dizer, sem mim nada podeis fazer. É sem Deus, sem Ele que nós não podemos fazer nada, nós somos apenas instrumentos. O Senhor pega as nossas habilidades, utiliza para o reino e a obra fica harmônica. Deixe-se usar, deixe a sua experiência trazer crescimento para alguém, deixe a sua fé iluminar a dor de alguém, a situação de alguém. É assim que nós vamos vivendo a nossa fé, preparando o caminho do Senhor, apontando o Cordeiro. E olha, essa é uma frase decorada, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente está habituado. Teve uma missa que eu proclamando o Evangelho e João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo já está respondendo, eu não sou digno de que entreis em minha morada. De tão decorado que está isso. Olha, isso é uma afirmação teológica profundíssima. Acho que até vale a pena a gente perder uns 2 minutinhos aqui para explicar. Como é que acontecia o culto judaico? Acontecia assim, eles iam, compravam um animal em perfeito estado, eles iam e ofereciam esse animal a Deus. Então eles iam ao templo, existia o sacerdote que estava fazendo o serviço do templo, entregava o animal ao sacerdote, o sacerdote fazia o ritual, chegava ao altar, matava o animal, e o sangue daquele animal era tido como um motivo de expiação dos pecados daquele que tinha oferecido o animal. Só que como era um sacrifício imperfeito de uma criatura, portanto o sacrifício precisava ser renovado constantemente como um exercício de busca de perdão. Quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está reafirmando toda uma tradição teológica, querendo dizer assim, Deus quis pagar os nossos pecados. E para que isso não precisasse ser repetido, Ele enviou o seu próprio Filho para se oferecer em sacrifício por nós. Portanto, Ele é o Cordeiro que foi oferecido em sacrifício.
E Ele não tira os pecados do mundo, mas o pecado. Sendo Ele verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a expiação, o sacrifício do Cristo foi um sacrifício perfeito para salvar a todos. Por isso Ele é tido como Cordeiro de Deus. Aliás, a carta aos Hebreus vem dizer que Cristo traz em si 3 qualidades. Ele não é só o Cordeiro, a oferta, Ele também é o sacerdote, porque foi Ele que se ofereceu em sacrifício. E Ele é o altar, porque o sacrifício aconteceu sobre Ele mesmo, sobre o seu próprio corpo. Portanto, vejam a profundidade desse sacrifício. Você deve estar pensando assim: padre, se isso já deu certo, por que a gente continua celebrando missa? Porque a missa nada mais é do que a atualização do sacrifício do Cristo. Então eu estou salvo, Cristo já morreu, está tudo resolvido, já pagou os meus pecados. Olha, não é bem assim, porque essa graça precisa encontrar significado na sua vida. Com um exemplo bem claro, é a mesma coisa que eu te fazer um cheque de R$1 milhão, nominal e cruzado. O que é isso que eu te dei? Um papel. Ele só vai ter valor se você for ao banco. Se você não for ao banco, aquilo não tem valor nenhum. A mesma coisa foi o que Deus fez. Ele morreu na cruz, Ele ofereceu a salvação a cada um de nós. Mas se você não tomar posse daquilo que é teu, vai ser um gesto vazio diante da nossa ignorância, diante das nossas fragilidades. Padre, mas se esse sacrifício é perfeito, por que a gente celebra tanta missa então? Qual o significado da missa? Bom, nós entendemos que a missa é o reviver esse sacrifício do Cristo. Mas você não disse que foi perfeito, por que eu preciso ficar repetindo? Entendam, uma vez o meu professor da aula de Eucaristia, ele perguntou assim: quantas missas foram celebradas no mundo até hoje? A gente falou: poxa, quem é que contou? Aí ele respondeu: uma missa, apenas uma missa. Nosso Senhor celebrou a única missa da história, onde Ele se ofereceu, se fez pão e ainda disse: fazei isto em memória de mim. Todas as outras nada mais é do que uma atualização desse mistério. Pelo mistério da fé, eu torno presente aquele sacrifício hoje, aqui, diante deste altar. Então veja, meus filhos, por isso que o cristão não vive de historinhas, não vive de passado. A graça de Deus é sempre atual. Em cada Santa Missa, o Cordeiro é imolado. Tem uma musiquinha da comunhão que até diz isso, né? Vinde todos, a mesa está posta, o Cordeiro já foi imolado. Vejam, irmãos, o sacrifício é para nós. Nós temos que tomar posse. Então, quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo: olha, este é aquele que se ofereceu por nós. E continua dando testemunho: eu vi o Espírito Santo descer, não só descer, e permanecer sobre ele. Toda a missão do Cristo aconteceu sobre a unção do Espírito, sustentado pelo Espírito. Assim também nós, para vivermos a nossa fidelidade, para vivermos a graça de Deus, temos que ser capazes de conservar o Espírito Santo em nós, através da nossa oração, através do nosso pedido, da nossa busca. É Ele quem realiza a obra em nós. Tudo isso para sermos capazes de encerrar como João encerrou hoje. Pega seu folhetinho aí, versículo 14 do Evangelho. O que João disse? Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Vamos de novo? Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Meus irmãos, ele não estava contando uma historinha. Ele estava contando aquilo que ele experimentou, aquilo que ele viveu com Cristo. Nosso problema é muitas vezes termos que transmitir aquilo que nós ainda não experimentamos. Tem muita gente que fala da fé como se estivesse contando uma historinha, como se estivesse defendendo uma ideologia. Enquanto não abrirmos o nosso coração para sermos capazes de evangelizar com a nossa vida, a obra do Senhor vai estar incompleta em nós. E sabe o que é pior? É que tem muita gente que às vezes fala do Cristo, falando apenas daquilo que Ele fez na vida do outro, sendo incapaz de se abrir a essa nova experiência. A liturgia de hoje é linda, é magnífica. O Senhor deixa muito claro isso para nós. Viver como cristãos, viver a graça batismal, significa para nós ser muito mais do que agir. Ter o nosso coração unido a Deus, deixar a nossa alma ser iluminada pelo Espírito Santo,
Quando tivermos a consciência que Deus habita em nós, estaremos prontos para agir em qualquer lugar e em qualquer ambiente. Essa é a maturidade batismal que precisamos ter. A nossa vida, os feitos de Deus em nós, será a principal prova da sua existência e do nosso testemunho de que Ele existe e que Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Não basta só nós pensarmos dentro do nosso ambiente. Não foi só para restaurar a Israel, não foi só para reconduzir os cativos de Jacó. Este servo precisa ser luz das nações. Essa luz você leva aonde você estiver. Se você acolher esse chamado de santidade, se você ter a coragem de viver como João Batista, preparando o caminho do Senhor, apontando aquele que é o Cordeiro, aquele que age em nós, que nos salva, sobretudo dizendo que aquilo que nós vimos e damos testemunho, que Deus está conosco, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem realiza a sua obra em nós. Preste bem atenção, quando nós temos essa consciência, não importa o que aconteça na nossa vida, não importa a nossa dor, não importa a perda, não importa o desafio que encontramos pela frente, nós teremos tudo aquilo que precisamos, Deus e sua graça que opera em nós. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? O que é que você tem para dizer para Deus hoje, meu filho e minha filha? Ou você é esse que acha que é cristão porque vai na missa de domingo? Eu sou cristão, padre, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro. Qualquer pessoa bem disciplinada consegue também fazer um monte de coisa. Deus precisa de pessoas de fé. Deus precisa de pessoas conscientes dessa graça batismal, conscientes da filiação divina, conscientes de tudo aquilo que o Senhor pode realizar em nós. Senhor, nos colocamos hoje diante da Tua presença para invocar a Tua graça, o Seu amor e a Sua misericórdia sobre nós. Perdão pelas vezes, Senhor, que as nossas ações foram vazias de intenções, de significado, de espiritualidade, pelas vezes que não fomos capazes de dar sentido àquilo que cremos, e muitas vezes, Senhor, corremos o risco da hipocrisia, da indiferença. Hoje o Senhor nos trabalha na maturidade, ser cristão, deixar que a nossa fé direcione a nossa vida aonde estivermos, em qualquer ambiente, não só me preocupar, Senhor, com os meus interesses, mas ser capaz de entender tudo aquilo que o Senhor quer realizar através de mim, como instrumento da sua graça. Dá-nos, Senhor, a consciência de que teremos que ser luz das nações para que a Tua salvação chegue aos confins da terra. Ajuda-nos, Senhor, a essa compreensão ampla da nossa fé, da nossa vida interior, para que a todo momento tenhamos a oportunidade de evangelizar e de testemunhar, assim como São Paulo, de convidar as pessoas à santidade, de convidar as pessoas para viver a sua graça, o seu amor, que com a nossa vida, Jesus, possamos apontar o Cordeiro de Deus, aquele que um dia nos salvou, nos acolheu, que agiu no nosso interior, assim como aconteceu no batismo de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, envia sobre nós o Teu Espírito, que Ele permaneça sobre nós, nos dê a consciência que a vivência da fé não é uma vivência de momentos, mas é um processo, é permanecer em Deus, é permanecer na graça, é deixar Deus nos trabalhar, Deus agir, Deus moldar, e assim a nossa vida se torna o grande testemunho, o grande vitrine daquilo que Deus fez, daquilo que Deus agiu, daquilo que eu permiti a graça do Senhor me trabalhar. Que possamos, Senhor, sair dessa igreja hoje falando como João Batista. Nós vimos e damos testemunho, nós vimos Deus agir em nós, nós vimos Deus falar conosco, nós vimos Deus manifestar a sua graça, e por isso queremos testemunhar. Este é o Filho de Deus, é aquele que veio para nos salvar, é aquele que nos faz participantes da sua missão, conscientes da nossa fé e do nosso papel de filhos de Deus. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós, e o nosso Padroeiro Divino Espírito Santo nos ilumine, consciente de quem somos, e que a obra do Senhor se realize em nós, tenhamos a coragem de fazer da nossa vida um grande testemunho e um profundo mistério de evangelização. Assim seja. Amém.